Como fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na realização do seu 26º Congresso, é uma prova testemunhal da grandiosidade dessa sociedade. Mais do que uma entidade de classe, uma verdadeira missão médica. São 50 anos, agregando e estimulando o desenvolvimento e aperfeiçoamento da cirurgia de cabeça e pescoço. A ideia surgiu da cabeça visionária desses grandes cirurgiões, doutores Jorge Fairbanks Barbosa, Anísio Costa Toledo e Jorge de Marcilac. Eles foram os defensores incansáveis para que a especialidade fosse reconhecida no Brasil. Me orgulho muito de ter participado como testemunho ocular da história do avanço dessa especialidade. Estas imagens foram feitas em 1991 pelo professor Alberto Ferraz como um grande registro. O Dr. Jorge Fairbanks Barbosa já havia falecido. Os médicos Anísio Costa Toledo e Jorge de Marcilac ainda estavam vivos. Era uma cirurgia que dependia de 3 ou 4 especialidades, nem sempre unidas. Eu acho que aí a tentativa foi de fortalecer a especialidade. O primeiro tratamento é bem conhecido, o sucesso é de cura provavelmente, mas quando o primeiro tratamento é feito por mãos inexperientes, quase sempre esses casos tendem a recidiva e o novo tratamento, mesmo em mãos experientes, já fica muito mais difícil. No início era Rio de Janeiro e São Paulo, né? Aí depois isso se difundiu pelos demais estados do Brasil. Eu acho que a ideia dele foi dar uma força a essa especialidade que no mundo inteiro já tinha um programa. Realidade que começou no Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, em 1957, com a primeira sociedade médica da especialidade no mundo. 10 anos depois, em 8 de dezembro de 1967, na sede da Associação Paulista de Medicina, durante o primeiro Congresso Brasileiro, nascia a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Antes restrita aos cirurgiões gerais, logo a cirurgia de cabeça e pescoço tomaria novos contornos com os primeiros atendimentos especializados. No Rio de Janeiro, o primeiro serviço de cirurgia de cabeça e pescoço foi o do Instituto Nacional do Câncer. E em São Paulo foram os da Fundação Antônio Prudente e do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Apesar desses centros formadores, a luta estava apenas começando. Só 13 anos depois, em 1980, é que a cirurgia de cabeça e pescoço seria reconhecida como especialidade pela Associação Médica Brasileira. O ano de 1982 seria decisivo. Nesse ano, ela também foi devidamente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e a residência médica da especialidade foi instituída. Também em 1982, o Conselho Regional de Medicina reconheceu a especialidade e no mesmo ano foram dados os primeiros títulos de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Outro passo importante para tornar a especialidade uma realidade nacional foi a criação das regionais da sociedade em 1985. Ela foi fundada principalmente por São Paulo e Rio de Janeiro e tomou um rumo, evidentemente, nacional. Vamos retroceder um pouquinho na história. Em 1938, no governo do Getúlio Vargas, é que de fato aconteceu o tratamento dos primeiros pacientes com câncer. A criação do primeiro centro de cancerologia no Brasil foi o início da luta contra o câncer no país. Em pouco tempo, a inquietação em relação ao câncer teria ecos entre os médicos. Surgiriam trabalhos epidemiológicos que mostravam que a doença era um mal do mundo moderno. Inicia-se, portanto, uma política nacional de controle da doença no país.
E isso iria contribuir, anos mais tarde, para que a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço fosse vista como uma especialidade importante dentro do tratamento dos pacientes com câncer. E começou com o que era chamada as grandes cirurgias, e depois vieram com as grandes reconstruções, e que depois se tornou uma especialidade multidisciplinar, com a oncologia clínica, com a radioterapia, com a cirurgia. E hoje a gente vai caminhando para a desintensificação do tratamento, visando especificamente a qualidade de vida. Nesses 50 anos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço teve 25 presidentes. O primeiro foi um dos fundadores, o Dr. Jorge Fairbanks Barbosa. Depois veio o Dr. Josias de Andrade Sobrinho, seguido de Ataliba Macieira Belize, Abraão Rapoporte, Geraldo Matos de Sá, Anísio Costa Toledo, Mário Jorge Rosa de Noronha, Alberto Rossetti Ferraz, Jacó Kligerman, Lenine Garcia Brandão, Marcos Brasilino de Carvalho, Emilson de Queiroz Freitas, Maria Paula Curado, Francisco Monteiro de Castro Júnior, Mauro Marques Barbosa, Marcos Roberto Tavares, Fernando Luiz Dias, Cláudio Roberto Cernea, Roberto de Araújo Lima, Luiz Paulo Kowalski, Ricardo José Curioso da Silva, Onivaldo Cervantes, José Roberto Vasconcelos de Podestá, Rogério Dedivites, até o atual presidente Fernando Walder. Outro feito importante foi a criação da Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço em 1974. A publicação surgiu de uma maneira espontânea devido ao crescimento da própria sociedade. Por estas páginas já passaram importantes artigos científicos nacionais e estrangeiros, teses de mestrado e doutorado. Conteúdos que promovem a reciclagem de todos os cirurgiões. A Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, no 25º aniversário da sociedade, vocês têm um número da revista, e que ela veio sob o comando do Abraão Rapoport durante alguns anos, e depois Brasilino melhorou a sua edição, e hoje se torna uma ambição do cirurgião de cabeça e pescoço publicar, e ela permanece com todas as dificuldades, principalmente nesse momento grave que o Brasil passa, e acho que ela é também um grande testemunho da vitalidade dessa sociedade. Os congressos promovidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço se constituem em outro passo importante para o fortalecimento da especialidade em todo o país. Sempre acontecendo de 2 em 2 anos, os congressos proporcionam a troca de experiência com profissionais de países desenvolvidos e com expoentes nacionais e internacionais. Agregam valores e conhecimentos científicos que fazem a diferença na formação do bom cirurgião. Os primeiros congressos aconteceram no eixo Rio-São Paulo. Só em 1979 eles começaram a ser sediados em outras cidades. Eu gostaria de lembrar a todos os membros da sociedade que ela foi responsável de trazer para o Brasil os grandes nomes da especialidade. Dr. Valentine, Bacambja, Jatin Shah, todos esses grandes nomes, internacionalmente, não só americanos, como os franceses, canadenses, todos visitaram e deram a sua experiência, o que melhorou certamente a cirurgia de cabeça e pescoço no Brasil. E esse desenvolvimento que o Dr. Jacó bem lembrou, passa também pelos centros formadores que atualmente já são 37 em todo o país. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, como não poderia deixar de ser, também estimula a produção científica. São 5 os prêmios concedidos pela SBCCP: Jorge Fairbanks Barbosa, Jorge de Marcilac, Anísio Costa Toledo, Pedro Michaluart Júnior e Josias Andrade Sobrinho. Outra função importante da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço é lutar para que os cirurgiões tenham uma remuneração adequada e compatível com o seu nível de conhecimento.
Na verdade, a luta salarial pelos honorários profissionais é capitaneada por essa sociedade, na tentativa de tornar mais justa os pagamentos, modificar o pagamento por procedimento para tornar o pagamento por valor e permitir que as grandes cirurgias sejam renegadas, porque, na verdade, as grandes cirurgias são um grande prejuízo para o cirurgião de cabeça e pescoço, que paga para poder operar. Esse é o grande valor da sociedade, em termos do atendimento das reivindicações pelo governo. Em termos de ética também, isso vai fortalecer muito a formação ética de todos os profissionais, em que garante que o seu procedimento será justamente pago. A cirurgia de cabeça e pescoço demorou 25 anos para ser reconhecida como especialidade no Brasil. Hoje caminha autônoma e independente graças à visão dos 3 médicos que, há 50 anos, perceberam que era vital a criação da SBCCP. Mas qual o futuro da especialidade? Eu vejo para o futuro, e a minha perspectiva de analisar o futuro é de que o sucesso será que a gente possa aproveitar, em geral, para todos os brasileiros, as novas incorporações tecnológicas. Sabe-se que o custo é exagerado, acho que tem que ser muito bem selecionado, e se generalizado entre todos os especialistas, nós teremos mais ainda um avanço da especialidade no todo o Brasil. O Dr. Jacó Kligerman, que é homenageado deste 26º Congresso, tem uma mensagem final. Do alto da minha cadeira de fundador da especialidade, há 50 anos, eu gostaria de relembrar uma coisa que realmente sempre vem à minha cabeça, é o artigo 12 do capítulo 2º do Estatuto da Sociedade, que diz: a prática comprovada de atos incompatíveis com a ética médica implicará na eliminação da sociedade. E que tenham sempre em mente a compaixão e o foco principal seja o paciente. São essas minhas últimas palavras.